aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio e a mais nova temporada de Fronteira do Agro. Quarta temporada, dessa vez mudamos muita coisa, surpresas. Vocês não perdem por esperar. Estou aqui com meu amigo Acácio. Bem-vindo, Acácio, a mais essa nova temporada. O que tem de velho aqui é só nós, né, não, Acácio? Só a gente... Velho não, pô, com experiência. Agregando mais experiência. Confesso pra você que eu tava com saudade dessa chamada, viu? Rapaz, o pessoal tava perguntando, brigando com a gente para poder voltar, né? Foi um ano aí de lutas e vamos trazer atrações especialíssimas, principalmente esse primeiro episódio aí que vai bombar, né, não, Acácio? Já vem pra começar com força total, né? É isso aí. Bora lá então. Hoje, nada mais, nada menos que um assunto que é de meu total interesse. Minha vida se resume nesse assunto. E vamos lá, vou apresentar nosso excelentíssimo convidado que vai falar aí sobre as aeronaves remotamente pilotadas, que aí engloba nossos queridinhos drones agrícolas, drones de todas as linhas aí, consumo, enterprise, todo mundo. Hoje é um assunto comum de toda a propriedade rural, né? Que quem não entrou no drone ainda, com certeza vai entrar. Luiz Amorim, coordenador técnico da Gorrob Agriculture, desenvolvido aqui na região norte do país, né? Está atendendo aqui toda a região norte hoje a Gorrob. E o Luiz tem a formação de engenheiro eletrônico, tem a formação de PP, de piloto privado, trabalha com drones desde 2012, começou lá na linha do Phantom 1, e trabalha com drone de pulverização desde 2018, que foi quando chegou aí o MG-1P no Brasil, né? Isso mesmo. Então você está bem nos primórdios aí dos drones agrícolas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Luiz. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Falar sobre drone é fácil, eu adoro fazer isso, porque como eu já mexo com esses equipamentos tem algum tempo, isso saiu de um hobby e virou uma profissão, virou algo que realmente hoje me motiva todos os dias a rodar o Brasil, levando conhecimento, trazendo um pouco mais de informação e, lógico, melhorando cada vez mais a aplicação no campo, que isso que é o mais importante pra gente. A gente sabe que hoje o drone está disseminado para todo lado, em todos os tipos de aplicação, né? Não só na agricultura, como também na pecuária, como também na questão estrutural, questão de segurança pública, toda a linha está trabalhando com drone. Não tem um assunto mais importante no momento do que isso daí, né, Cássio? Isso, veio para desenvolver, né? A inovação tecnológica ali de fácil acesso da porteira dentro. E daí, eu sou suspeito por falar disso, né? Sim. Mas tem toda a parte, por exemplo, o Jorge tem a parte de desenvolvimento na parte de mapeamento. Toda propriedade rural tem a necessidade ali do mapeamento. E a gente já entra mais na linha de pulverização. Mas não deixa de uma coisa, claro, agregar a outra. Queria que você falasse um pouco, Luiz, como é que foi essa sua trajetória, né? Seu histórico aí, de onde surgiu a centelha aí para você entrar no ramo dos drones? Bom, a aviação, ela sempre correu na minha veia. Desde pequeno, desde muito garoto, eu ia para o aeroporto para ficar vendo o avião. Aquilo era fascinante para mim. Então, foi quando eu tive a ideia de buscar alguns cursos no mercado para tentar me tornar um piloto. Garanto para vocês, não é muito barato, e naquele tempo era um menino que tinha que correr atrás aí de tanta coisa para poder manter a vida, e ficou um sonho um pouco distante, até pelo alto custo do investimento. E o drone entrou justamente para suprir, né, essa necessidade. Então, quando eu comecei a ver a questão, eu já brincava um pouco também com o aeromodelo, e quando eu comecei a ver o drone chegando aqui no Brasil, falei, pô, uma coisa diferente, deixa eu entender como é que funciona, né? O Phantom 1 foi um drone completamente... É o primórdio mesmo do equipamento. Então você tinha que fazer adaptação de câmera com uma GoPro para tentar captar algum recurso, captar alguma imagem. E ali era realmente desbravando, né, o equipamento. Então o conceito que a gente tinha do aeromodelo é muito similar também à questão do drone. Lógico, o drone tem uns recursos diferentes, né, em relação a um aeromodelo. Você consegue hoje trabalhar com equipamento, ele já é o referenciado, dependendo da função ou da atividade que você está fazendo, você consegue soltar o stick e ele está ali, está em hover. Já o aeromodelo não, você tem que estar realmente operando o equipamento, senão o risco de queda é grande. E foi justamente para suprir, né, uma necessidade, uma vontade que eu tinha de me tornar um profissional nessa área, e que infelizmente naquele momento não foi possível, e o drone, quando encaixou nisso aí, eu falei, pronto, eu me encontrei. Mas olha, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse viver exclusivamente disso. Para mim seria um hobby. Mas a tecnologia ela avançou de uma forma tão rápida que chegou hoje num nível de equipamentos de aeronaves que você olha e fala assim, cara, é fantástico isso.
né, num curto espaço de tempo, né? Ela avançou tão rápido que quando você olha e você fala, cara, hoje existem profissões que trabalham especificamente com esse modelo de equipamento, coisa que há 5, 6 anos atrás não tinha. Hoje nós temos profissão de piloto de drone. Sim. Então, realmente mudou muito o nosso cenário, né, tecnológico e econômico. E é uma profissão, né, a Cássio, ele falando de piloto de drone, você pode falar com muito mais propriedade, que a gente vê que é um ramo que falta gente o tempo todo também, né? Então, não é só a sua parte de ser um empresário, o Acácio, trabalhar nessa linha de drones, mas também uma oportunidade gigantesca para a pessoa trabalhar não só no agrícola, como no mapeamento mesmo. É um trabalho que é necessário. Hoje, entender de tecnologia, praticamente todos da nova geração entendem, né? Mas eu imagino naquela época, se você está falando a questão de câmera, que já não tinha câmera, não tinha nada, eu imagino um programa para poder renderizar a imagem e trabalhar isso daí, devia de ser uma loucura, né? O conceito de aerofotogrametria, ele começou com avião, com asa fixa, né? Você fazia também adaptação de câmeras em aeronaves, né, que podiam fazer isso, e você começou a ter esse conceito de aerofotogrametria. E o drone veio justamente para trazer esse recurso a mais, né, trazendo essa tecnologia e, lógico, que aprimorando muito mais esse conceito. Então, lógico, tudo começa, né, tudo tem um início e não é fácil o início. A tendência é que isso vai, né, aumentando e cada vez mais melhorando a condição técnica e a condição de qualidade do que você consegue captar. E falando em condição de qualidade, é muito interessante frisar também a questão do valor do investimento. Sim. Logo quando os drones começaram, não era acessível para todo mundo. Era bem caro Sim, mesmo, assim. sim. Era fora da curva, né? Pô, um negócio novo ali, com várias possibilidades e coisas. Eu lembro que eu tava, depois que eu graduei, eu fui para os Estados Unidos, fui fazer um intercâmbio agrícola lá. E daí, quando eu tava lá, entre 2018 e 2019, eu até aproveitei lá para cursar, né? Matéria de drones agrícolas na universidade lá de Minnesota. E daí, quando eu estava cursando essa matéria lá, eu estava acompanhando no Brasil também. E foi mais ou menos essa época, o desenvolvimento do MG1P, Sim. né? E daí, quando eu voltei com aquela vontade, falei, vou comprar um bicho desse. Quando eu cheguei, que eu vi o preço e, assim, a tecnologia que tinha, que estava começando, iniciando, e pelo preço eu falei, não é para mim ainda, né? Daí, você pega, o que eu fiz na época? Eu vou comprar um drone pequeno. Também não era barato um drone pequeno. O primeiro drone que eu comprei foi o Mavic Air 2. E assim, já era um drone que também tinha um valor agregado. E daí foi por onde eu comecei a mexer com drone também. Ali eu comecei a desenvolver um trabalho, um negócio, aprimorando. Isso aqui dá para fazer, se comprar isso daqui você agrega, dá para fazer, não dá. E todo mundo teve um começo. Meu começo foi ali com o Mavic Air 2S. Na verdade, o 2 ainda. Porque não tinha... Era o que eu dava para eu fazer na época. E aí fui acompanhando o mercado até o ponto que chegou. Acho que agora, né, vale a pena eu entrar. E hoje, para quem ainda não entrou no mercado do drone, está muito mais acessível. Com certeza. E naquele tempo não tinha informação. Se você fosse para o YouTube pesquisar alguma coisa, raramente você encontrava algum informativo que viesse para trazer, elucidar algumas dúvidas, né? Hoje está muito mais fácil, está muito mais acessível, né? E isso com o avanço da tecnologia, as informações vêm junto, o conhecimento também vem junto. Lógico, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai filtrar dentro desse vasto mundo de conhecimento. Tem muita informação aí que a gente tem que ter cuidado, né? Porque tem muita gente trazendo informações equivocadas, tem muitas pessoas aí falando coisas que não são para ser ditas. Então é importante a gente sempre procurar um profissional, hoje uma empresa referenciada. Por exemplo, a DJI tem as revendas oficiais da DJI. Então todo o time é preparado para isso, preparado para fazer uma boa entrega técnica, ter um treinamento, pós-venda, a questão de manutenção. Então o conselho que eu sempre deixo para onde eu passo é: procure sempre uma revenda oficial, que ali sim você vai ter todo o respaldo, né, em relação ao equipamento que você está fazendo aquisição. Show. E sem contar também na questão que muita gente esbarra, igual você estava falando, a questão de preços. Vou numa revenda autorizada, não, lá vai ser mais caro do que eu ir no seu Zé da esquina para arrumar. Mas, obviamente, vai ser mais caro o serviço, mas o que vai entregar, principalmente no aparelho que entra tanta tecnologia, igual a gente estava falando no começo aqui do R2S, que é o queridinho aqui de todo mundo que está iniciando, é um drone mais acessível para mapeamento e tudo mais. Mesmo o R2S tem embarcado ali uma tecnologia absurda, que você vê em todo o georreferenciamento e tudo mais. Como que você enxerga assim, essa forma de trabalho de revenda também, não só da revenda de ajuste dos drones, com relação à durabilidade? Você tem visto esse tipo de trabalho? Como que funciona
a questão de durabilidade também dos drones que são comprados desde o R2S até o T100, né? Sim. Um dos itens que a gente tem que avaliar e levar isso em consideração, as pessoas elas ainda têm um conhecimento um pouco distorcido em relação ao equipamento. Muitos acham que você pega um drone, aperta o botão e ele faz tudo sozinho para você. É um lei do engano. Hoje, 80%, né, de todo o trabalho que você tem é planejamento operacional. Você tem que levantar, Sim. você tem que ter conhecimento da área que você vai estar. Perfeito. Pô, como é que é a altimetria de terreno, qual é o nível de relevo, como é que está ali em relação ao obstáculo, onde é que eu posso parar, um ponto de emergência. Eu sempre planejo muito usando o Google Earth, eu gosto disso. Não, eu trabalhei muito tempo com aplicação, já fui para campo, já fui piloto de campo fazendo aplicação. Então, antes de chegar na área, as usinas mandavam para a gente já o mapa, né, de todos os talhões que a gente tinha que trabalhar. Eu ia no Google Earth e já fazia altimetria de terreno, para eu ter uma noção qual era o ponto mais alto, onde eu podia estacionar a minha estrutura, para eu ter linha de visada visual, tá? Já, lógico, já passava um dia antes para ver o que tinha de obstáculo, para poder fazer marcação. Ah, Amorim, mas o drone tem os sensores que eles fazem os desvios, eu sei disso, mas existem limitações, tem ponto cego. Então, 80% desse trabalho de drone, de pulverização com drone, ou qualquer outro serviço que você Sim. faça com esse equipamento, é planejamento operacional. 20 é o equipamento executando. Então, para você falar hoje em durabilidade, entra justamente na questão de uma manutenção preventiva, um autocuidado com o equipamento. Hoje, quando você compra um carro, né, a concessionária ela passa para você um plano de manutenção que você tem que seguir. A cada 6 meses ou um ano, você tem que trocar óleo, você tem que trocar determinadas peças do equipamento. Com drone não é diferente. É aí que as pessoas geram um certo equívoco. A pessoa acha que o drone tem uma durabilidade pro resto da vida, que ele não pode fazer absolutamente nada, que não troca peça. Muito pelo contrário, a gente tem que trocar peça. No drone é como uma aeronave normal, ele também tem hora de voo. Motor tem hora de voo, ESC tem hora de voo, hélice tem hora de voo. Tudo no drone é por hora de voo e a gente tem que seguir isso. Aí se você quer ter realmente uma boa durabilidade do equipamento, você tem que trabalhar a questão da manutenção preventiva. Perfeito. O que é comum do mercado, às vezes quando a gente recebe essa pergunta, quanto tempo que dura um drone, né? Sim. Falando desse tempo de durabilidade. E aí, muitas vezes a gente se pega fazendo um comparativo com um trator. Porque o trator lá tem aquela tabelinha lá da nossa época de faculdade lá, como é que era o nome daquele... É um órgão lá que fazia essa tabelinha de durabilidade de todos os equipamentos da fazenda. Aí o trator tem lá, vida útil 5, 10 anos. E aí o cara quer chegar e quer que a gente fale para ele, ó, o seu drone aqui vai durar 10 anos. Sem levar em consideração o uso que ele vai fazer, o que ele vai executar, qual que é o tipo de serviço e tudo mais. E acaba também que é uma coisa que é diferente. Sim. Porque o drone tem atualização. O drone é um sistema que constantemente vem atualizações para melhorar o uso ali do equipamento que já está ali na propriedade dele. Então não dá para ter um comparativo com um trator. É um equipamento diferente. Sim. E querendo ou não, ainda é novo. Ele está falando o quê? Do agrícola no Brasil em 2018? Não completou nem 10 anos ainda, né? Trator tem quantos anos que tem trator no Brasil? Ainda não passou numa fase, ainda tá naquela fase de experiência ainda, né? Ainda não tem maturidade suficiente, né, para poder... E o problema da experiência é que hoje, como é uma parte boa, uma parte ruim. Como está muito disseminado, está muito acessível a alguns drones, existem várias empresas hoje no mercado trabalhando isso. E tem empresas e empresas, né? Porque tem gente que leva a sério, trabalha direitinho, tem gente que está ali que viu uma oportunidade de ganhar um dinheiro fácil, rápido, em cima de um negócio que ele acha que vai funcionar de uma forma e não vai funcionar do jeito que ele está pensando, além de causar um prejuízo enorme para o produtor e queimar muito essa tecnologia que a gente vem falando o tempo todo, né? Sim. Como que você vê esse trabalho e essa queima de tecnologia através das pessoas de, não vou dizer mau caráter, mas aqueles que querem pensar só no dinheiro e não pensam no tempo que isso vai levar, né? É aquela situação, né? As pessoas preferem surfar uma onda Perfeito. do que conhecer realmente na íntegra como é que funciona tudo isso. Mas o bom de tudo isso é que o próprio mercado regula. Sim. O mercado ele vai fazer isso. Ele é soberano. Ele regula tudo isso. Então, lógico que com o tempo, aquelas pessoas que não se prepararam, que não entendem realmente como é que funciona todo esse cenário, elas são deixadas de lado. O mercado vai lá e exclui elas. O que acontece muito hoje com o prestador de serviço, independente do que ele faz, se é mapeamento, se é pulverização, ele não sabe precificar. Ele não consegue colocar nem a hora dele de trabalho dentro do orçamento que ele vai fazer
né, dentro da precificação dele. E quando aquele equipamento sofre um incidente, uma queda, que tem um alto custo em relação à manutenção, que geralmente, por exemplo, um drone agrícola, quando cai hoje, dependendo da forma como ele caiu, é no mínimo 25, 30 mil reais que você vai ter que gastar com aquele equipamento. E se você não tem uma boa precificação, se você não tem um bom planejamento, você não consegue pagar o financiamento, você não consegue fazer a manutenção do equipamento, e isso vira bola de neve. Sim. Então, a falta de planejamento de algumas empresas, alguns profissionais, é que realmente impacta de forma negativa na atividade dele, e lógico que isso vai, querendo ou não, queima também um pouco a tecnologia, porque quando você não tem o entendimento correto daquilo que você faz, como é que fica a qualidade da tua aplicação também? Sim, Se lógico, você não conhece tecnologia de aplicação. lógico. Você viu o Acácio tá indo bem, pouco mais ninguém sabe o histórico do Acácio, Não. o que ele fez para poder chegar no nível que ele está hoje. O cara só olha o resultado dele, mas ninguém sabe o quanto ele investiu em conhecimento, curso, né, tudo que ele fez para poder chegar nesse nível de entregar realmente qualidade naquilo que ele está realizando, naquele serviço que ele está prestando. Aí sim você acaba queimando a tecnologia. E tem muito isso acontecendo. Sim. Hoje os órgãos fiscalizadores estão batendo muito forte nisso. A fiscalização está muito forte porque tem muita gente no mercado surfando uma onda e entregando um péssimo resultado. Acredito que o drone vai chegar ao ponto de ser que nem um avião, né? Tem que ter a prova ali para poder trabalhar. Porque você pega na linha do treinamento, por exemplo, igual você falou. Pô, quando eu comecei a trabalhar, eu tive que ir para São Paulo fazer treinamento lá. Era um negócio novo que não tinha treinamento aqui, não tinha ninguém aqui. A gente foi um dos primeiros aí a começar a trabalhar no estado. Então eu tive o custo de tudo, de ir para São Paulo para treinar. O treinamento não foi do jeito que eu queria. Na época eu tive que me contentar com o YouTube, com o que eu tinha acesso, era grupo de WhatsApp, para começar a trabalhar então com drone agrícola e ir aprendendo, né, com a prática. E aí hoje já tem mais acessibilidade. A gente Sim. tem um curso agora já que vai acontecer dia 20 a 23 de novembro com o piloto Raiz, vai estar com a gente aqui em Roraima, que já está muito, é outro nível já. Vai ser a 4ª turma que a gente vai fazer de piloto de drone aqui no estado. E já é um cara de fora, lá de São Paulo, que vai vir para agregar no conhecimento do estado de Roraima, né? Sim, isso é E isso já importante. mudou muito. Uma pessoa que quer entrar no ramo de drone agrícola hoje já está bem mais acessível. E o que é interessante? Ah, você parou de treinar? Não. Agora, no final do mês, a gente vai para um treinamento em Rondônia. No início do outro mês, a gente já vai também para um treinamento lá em São Paulo, aprimorando ainda mais o conhecimento na área de drones. Então, assim, você nunca para de estudar, sempre busca mais conhecimento. É uma coisa que está em constante evolução, constante atualização. Você tem que se profissionalizar para poder passar ali sempre o melhor para atender a necessidade do seu A cliente tecnologia ela muda todo dia, Cássio. todo dia. E o que vocês estavam falando é muito interessante, porque o cara comprou um drone porque barateou o preço Sim. e começou a trabalhar. Ele não se profissionalizou, nunca fez um curso, não entende nada de tecnologia de aplicação, faz no rumo porque fulano de tal tá fazendo e tá dando certo. E aí que você vai analisar, não é bem assim que funciona o negócio, né? Não dura muito tempo, é curto prazo. E aí você tem que ver o que pondera, né? Que sempre o do longo prazo é sempre mais satisfatório. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp, até porque assim, eu não consigo olhar o tempo todo, mas quando eu tenho um determinado tempo, eu sento, olho lá e vou ler algumas coisas que o pessoal coloca lá. Eu fico assim estarrecido com as pessoas que vão lá. Hoje eu apliquei um produto X com uma faixa de tanto e uma altura e velocidade de tanto. Mas aí eu me questiono, né? O que que esse cara fez para poder chegar nesse número que ele colocou aqui? Ele mediu? Não. Por exemplo, faixa. Como é que eu sei que a faixa efetiva daquela aplicação realmente foi boa? Ele mediu, ele botou hidrossensível, ele fez uma análise de hidrossensível no Dropscope, ele tem lá. Porque o que que leva em consideração, por exemplo, uma faixa efetiva, para saber se aquele drone realmente vai entregar um resultado biológico esperado? É, pelo menos, né, 20 centímetros, 20 gotas por centímetro quadrado. Se você não tiver abaixo disso, você já não tem mais faixa efetiva. Você tem faixa total. O drone pode dar uma faixa total de 13, 14, 15 metros, mas a efetiva é diferente. A efetiva, geralmente, dependendo do modelo, pode reduzir muito em relação à faixa total. Então, vai chegar produto? Vai, mas será que ele vai chegar em quantidade suficiente para realmente produzir aquele efeito esperado da aplicação? As pessoas não olham para isso. Dá trabalho, tá? Lembra que eu falei para vocês? 80% do cenário hoje é Planejamento. planejamento. É planejamento operacional. O cara tem que saber qual é o vento. Ele bota uma biruta ou algo que mostre para ele qual é a direção do vento. Viro. Coloca mesmo.
Pois é, mas assim, a gente tem que ter mecanismo. Hoje, pode até amarrar um pedacinho de saco Sim, plástico, você sim. consegue ter mais ou menos a direção do vento. Sim. Então, esses detalhes fazem uma diferença muito grande. Hoje, até o próprio terreno, ele pode ser um item que vai impactar negativamente na tua operação. Por exemplo, radiofrequência. Existem lugares que são muito úmidos, isso atrapalha muito, né, a troca de informação de dados. Lugares muito úmidos, além de você ter uma perda de sustentação do equipamento, você precisa de muito mais bateria, ou seja, o drone usa muito mais bateria em lugares úmidos do que em lugares mais secos. Interessante. E isso também, por exemplo, em relação à radiofrequência, é um fator também que vai impactar. Então tem lugares que você bota o drone a mais ou menos 400, 500 metros, ele perde radiofrequência. Aí a pessoa que não tem esse conhecimento vai falar o quê? Ah, não, tá com problema no meu drone. Não, não tá com problema. É você que não conhece todo o cenário operacional para ter realmente ali pontos de estratégia para que aquela tua operação não seja impactada. Sim, são várias variáveis que tem que Sim. ser levado em consideração. Luiz, falando de inovação, a gente está bem recente aí do lançamento dos novos modelos de drone que vieram para revolucionar a agricultura no Brasil, né? Agras T70P e Agras T100. Sobre esses novos modelos, qual que é a sua sensação assim, comparado aos que a gente tinha anteriormente, o T25 e T50, na questão de rendimento? Esses novos aí vieram para revolucionar mesmo? Sim, veio. A tecnologia embarcada agora nesses equipamentos, principalmente tecnologia voltada para segurança, é fantástica. Hoje o T100 trouxe um LiDAR, né, que é um sensor que faz um mapeamento de 300 mil pontos por segundo. Então você consegue realmente ter em tempo real todo o teu cenário operacional mapeado por aquele equipamento. Mas aí vem uma pergunta, ou então um ponto de ressalva que a gente tem que levar em consideração, que eu não posso confiar somente no sistema de segurança. Eu também tenho que entender que o sistema de segurança tem um limite. Uhum. Ele é um fator que vem associar muito, vem ajudar muito na minha operação. Mas o papel principal é do piloto sempre fazer todo o levantamento da área que ele vai trabalhar. Hoje, se você me perguntar, Amorim, qual é o ponto mais crítico para drone? Tudo aquilo que não for perpendicular, ou seja, no ângulo de 90 graus. Tudo aquilo que foge do ângulo de 90 graus, Fiação. fiação, galho seco, isso é um fator que pode ser prejudicial para a operação do drone. Fio é onde você vai ter muito problema para drone. Toda vez que você tiver na tua lavoura um fio, por exemplo, um poste, ele pega o poste, Sim. mas aquele fio que está estaiando, que seja, que está amarrando o poste, talvez ele não pegue. E é na hora que ele Vai desviar dele. Pegando aqui para nossa realidade do estado de Roraima, a gente tem sempre analisado, porque agora teve o Leão passando aí, né? Cortando muitas propriedades do estado. Sim. E é exatamente esse fio aí que tá a maior preocupação. É. Se o piloto que vai trabalhar naquela área tá fazendo o mapa certinho, tá tirando aquele fio fora do mapa, né? São muitos, né? Porque se ele depender da própria tecnologia do drone para fazer o desvio ali, é o que eu sempre falo, eu prefiro confiar em eu ir lá e marcar que aquilo ali é um obstáculo, não é Sim. para ele chegar perto, do que confiar nele para entender que é um obstáculo e ele desviar sozinho. E dentro dessa linha, dessas mudanças que ocorreram, a gente falou um pouco do sistema de segurança. Mas o que veio agora em relação, por exemplo, são tanques que vieram com praticamente o dobro de capacidade. O T100 é mais do que o dobro, o T70 é quase o dobro. Mas o que mudou mesmo para a questão de aplicação é a velocidade de aplicação. Agora você consegue ter velocidades superiores, né? Aí, óbvio, aí entra de novo a análise de tecnologia de aplicação, porque tem produtos que você não vai conseguir usar a velocidade máxima do equipamento, só que você consegue ter agora alto rendimento justamente porque você consegue mudar a velocidade. Então são tanques agora muito mais robustos que te entregam hoje uma velocidade de até 72 km por hora de aplicação. Sim. Então aí você tem um bom rendimento. Por exemplo, o T100, em um voo, né, dependendo da taxa que você coloca, você consegue botar aí de 5 a 7 hectares por voo. É muita coisa. A gente fez uma entrega recente de um T100, né? Foi o primeiro do estado de Roraima, a gente tem a honra de dizer isso. E na entrega dele, o produtor também técnico topou e a gente testou junto na entrega. É um drone que a gente também não tinha conhecimento, foi o primeiro que chegou no estado. E a gente pegou e fizemos toda a avaliação da faixa dele efetiva. Porque a gente levou papel hidrossensível, passamos lá praticamente 2 dias fazendo todo tipo de teste para comprovar aquela faixa ali, para então liberar o drone para começar a trabalhar. A gente fez teste com velocidade baixa, velocidade normal que eu já trabalhava na fazenda, que é 36 km por hora, começamos a subir, testamos até o limite do drone. E aí a gente conseguiu identificar que para cada serviço ele ia ter uma velocidade de trabalho. E isso é crucial. Ah, porque o drone trabalha a 72 por hora, eu vou puxar lá, botar na velocidade máxima e vou executar o serviço. Eu tenho dito, com muita propriedade nisso que eu vou falar agora, que isso daí vai filtrar muita qualidade de serviço. Sim. O prestador de serviço
que só está pensando em botar para render serviço, para no final ele receber aquele pagamento pelo rendimento dele por hectare, ele vai ter tendência para querer sempre trabalhar na velocidade máxima, naturalmente, porque ele vai terminar o serviço mais rápido, né? Entretanto, não é toda a área que ele vai conseguir ter uma eficiência trabalhando com a velocidade máxima. E será que ele volta no próximo safra para poder fazer esse serviço? É o que eu falei agora há pouco, de longo prazo e curto prazo. A maioria pensa no curto prazo. Infelizmente, é a realidade do mercado. E a curva de aprendizagem hoje para esses modelos de equipamento, ela é uma curva extensa, tá? Não é do dia para a noite que você consegue aprender a operar e entender todo esse cenário. Isso demanda bastante tempo e muita dedicação. Dentro das curiosidades que a gente está falando aqui de drones, deixa eu trazer para vocês. Eu trabalhei muito tempo eu morei em São José do Rio Preto, São Paulo. Eu trabalhei numa empresa lá que a gente fazia prestação de serviço de aplicação para usina, né? Então nós tínhamos cana-de-açúcar. E nós tínhamos, eu era supervisor, eu tinha 16 pilotos na minha equipe. Então era chão mesmo, campo 24 horas. E chegou para essa empresa uma proposta para participar de uma licitação de pulverização do aeroporto de Brasília. Olha onde nós chegamos. Então, assim, eu saio do campo mesmo, do meio rural, e vou para uma zona urbana dentro de um aeroporto. Por quê? Porque dentro do aeroporto, entre as pistas, você tem lá a área gramada, tem uma área de mato. E ali tem muita formiga. A formiga tem um predador natural, que é um inseto. Aquele inseto tem um outro predador dele, que é um pássaro. E o pássaro é um risco muito grande para a aviação. Perfeito. E dentro do aeroporto de Brasília tinha, se não me engano, 110 hectares de área para poder jogar formicida. Então, assim, olha o nível que nós estamos chegando. Hoje a gente escuta falar muito também de uso de drones para combate de vetores de transmissão de doença dentro do meio urbano, passando por cima da casa das pessoas. Então, assim, a tecnologia, ela realmente tem muito espaço. Ainda não chegou o boom do drone, viu? O boom do drone, sinceramente, é agora em 2027. É onde vai realmente estourar, principalmente agora com as novas tecnologias. Daí vai começar a ter entrega no Brasil com drone também? Daqui a pouco tá chegando, viu? Pois é. Porque tá falando muito nisso, né? Falando de drone, você pega aí, por exemplo, tem o de endemias, né? A gente teve a oportunidade, eu já vi o protótipo já. O de endemias é para combater aí, por exemplo, a dengue. Sim. Imagina, isso é fantástico. Passar por cima das casas e resolver o problema ali. Muito terreno baldio que a pessoa ali, né, da prefeitura, do órgão não conseguia entrar. Chega um drone por cima e executa o serviço. Resolve o problema. Antes era feito com aqueles carros, né, que chamavam de fumacê. Isso, é fumacê. Só que é comprovado já, né, que 80% do que é lançado de produto fica no muro da casa. 20% consegue entrar na casa. Com o drone, não. Lógico. O drone você está passando por cima ali, boa parte daquele produto realmente está chegando no ponto que precisa chegar. E esse uso urbano, ele não entra só na pulverização, né? A gente vê até nas próprias propagandas da DJI, no próprio site, a questão de segurança, né? Na linha METS, uma linha de trabalho com sensor térmico, com tudo mais, tanto para polícia quanto para bombeiros e tudo mais. Então, é um trabalho que realmente chegou para ficar, veio no boom do negócio. E tem um outro ponto que a gente está falando em muito prestação de serviço, mas entra agora numa parte que os pecuaristas e agricultores, eles estão comprando esses drones, né? Então, estão levando essa tecnologia, viu que o trabalho com o drone dá certo, e em vez de pagar, ele está comprando o drone e treinando alguém da fazenda. Sim. Como que você vê esse mercado em relação à melhoria de entrada dos drones, principalmente com os maiores, em fazendas maiores, e o treinamento dessa equipe no campo para não fazer o produtor ter um prejuízo muito maior do que contratar uma equipe para fazer, né? Bom, eu costumava falar que, algum tempo atrás, que futuramente todas as fazendas iam ter pelo menos um drone. Perfeito. Hoje eu digo que isso já é uma realidade. Hoje a grande maioria das fazendas já tem um drone, né? Já não precisa de um prestador de serviço em relação a isso. Vou complementar. Sim. Ele tem até, a maioria das fazendas realmente tem um drone. É uma frase que eu falava também, agora já falo a mesma coisa, só que agora eu já estou complementando. Pilotos capacitados. Sim. O que a gente tem de procura na empresa por pilotos capacitados não é brincadeira. Por dia, assim, sem brincadeira, eu recebo uns 4, 5 perguntas. Você tem um piloto para me indicar? Você tem um piloto para me indicar? Por quê? O drone ficou mais acessível, é o que a gente começou esse podcast falando. Sim. Entretanto, a galera não está se capacitando. O pessoal não está procurando se especializar. Às vezes o cara entrou naquilo ali como hobby, como oportunidade, nunca fez um treinamento, aprendeu o básico, não dá certo.
faz lá um serviço errado, o cliente fica insatisfeito, é demitido, roda no mercado, até que vai caçar outra coisa para mexer porque não deu certo no drone. Ainda sai falando mal do drone. Sim. Nunca procurou uma capacitação, nunca desenvolveu. Então, é um ramo que está assim, quem quer se profissionalizar nessa área, é a hora de entrar, é agora, que ainda tem muita coisa para desenvolver, viu? E aquilo que eu acabei de falar também em relação à curva de aprendizagem. Você hoje tem cursos hoje no mercado muito bons, tá? São cursos de referências no mercado hoje. Mas não é um curso que vai formar ou que vai forjar Sim, você, sim. tá? É o teu dia a dia, é o teu investimento em conhecimento, é você ir para a prática, é você passar por situações realmente adversas para você entender como resolve o problema. Então, hoje, para você realmente formar um piloto, é pelo menos um ano aí de vivência e experiência do profissional. Então, o que eu indico em relação a isso, hoje você quando faz a aquisição de um equipamento dentro de uma revenda oficial, tem uma entrega técnica. Essa entrega técnica gira em torno de 2 a 3 dias, a depender do nível de conhecimento das pessoas. Mas mesmo assim, é muito pouco ainda. Eu enxergo isso como muito pouco, tá? Então, vai muito de cada pessoa, de cada profissional. Você pode buscar informações em vários meios, só filtra a informação. Então, se você já tem um ponto de referência, que é a empresa que foi feita a aquisição do equipamento, use essa empresa como um ponto de auxílio para você também em relação ao conhecimento. Porque são pessoas que já estão lá, já foram testadas, já estiveram no campo e entendem muito bem como é que funciona isso. Então, é muito importante nós termos essa questão de cada pecuarista ou de cada agricultor ter o seu drone lá, mas é muito mais importante que as pessoas que vão operar o equipamento estejam preparadas para isso. A gente sabe que o primeiro a ser escolhido na fazenda para não ter que contratar um para vir pilotar o drone é o tratorista, né? É aquele cara que já mexia com o trator, já tá lá, não, ele já foi o trator, não, então como o trator vai parar de pulverizar e vai vir o drone, é o tratorista que vai vir para pilotar. Então entender que o mundo é totalmente diferente, né? Às vezes o que acontece, eu já me deparei com isso, é que o próprio tratorista ele cria um preconceito com a tecnologia. Sim. Ele acha que ele vai perder o emprego dele, Aham. né? Mas hoje as pessoas elas têm que mudar um pouco esse mindset, entender que aquilo que venho para somar, eu preciso me adaptar. Então o termo adaptabilidade, ele tem que fazer parte do dia a dia das pessoas, né? Óbvio que possa chegar em algum momento que o drone substitui, hoje a bomba costal já não existe mais. Sim. O drone já fez isso. E a tendência é que se chegue no Brasil um processo chamado de aplicação em enxame. Você vai trabalhar, por exemplo, um piloto, 4 drones simultaneamente trabalhando. Isso já acontece na China. Show. Isso vai acontecer no Brasil. Vai ter uma hora que isso vai acontecer. Tá? Então você vai ter um alto rendimento, grandes produtividades em relação ao que você usa em trator, um autopropelido, enfim. Tá? Isso vai acabar acontecendo. Mesmo que a tecnologia ela venha para ser associada e trazer um pouco mais de benefício, porque nós já temos hoje, né, de recursos, em algum momento isso pode entrar em conflito. Tá? E esse conflito, é óbvio que o drone ele vai trazer muito mais rendimento no final de um dia de produtividade. E o que a gente espera é isso, Sim. é ter altos rendimentos com baixo custo e um baixo tempo também de aplicação. É o sonho de todo mundo. É legal falar disso, de questão de até um certo preconceito, um medo ali. A gente tem um piloto, que foi a gente que treinou em um dos cursos, ele tem 72 anos. Sério? Ele abriu a cabeça e falou, eu vou aprender a trabalhar com esse bicho. Ele fez a aquisição de um com a gente e hoje trabalha na fazenda dele. Todo o trabalho que ele fazia de pulverizador foi totalmente substituído por drone. Ele mesmo executa o serviço. Não, e deixa eu te trazer uma outra curiosidade dentro do que você está falando agora. Eu fiz muita entrega quando lançou o T10 e o T30. Eu rodei o Brasil inteiro entregando o drone, fazendo entrega técnica. E me deparei com esse tipo de situação e era muito pior do que é hoje, porque antigamente o sistema operacional era todo em inglês. Sim, Cara, sim. O cara tinha que gravar onde é que era, né? Para você conseguir fazer com que aquela pessoa entendesse aquele sistema operacional era difícil. Hoje está muito mais fácil, é tudo em português, até os áudios já são em português agora. Melhorou muito a questão da acessibilidade. Benefício da última atualização. Benefício da última utilização. E- Mas olha, a dificuldade era muito grande. Então você já tinha uma pessoa que tinha medo de perder aquilo que ela estava fazendo, estava naquela zona de conforto, porque Sim, chegou uma tecnologia nova e o sistema ainda era em inglês. Aí travava. E igual falando desse senhor, né, a gente sabe que tem tipos de serviço que tem vida útil. É igual o cara na lavoura com 72 anos, ele não vai conseguir estar continuando batendo enxada e ajustando. É um senhor que pensou à frente, não quis contratar ninguém e achou mais fácil entrar no drone e entender, né? A gente tem isso em vários ramos. Então é um outro ponto para
para ser trabalhado. Ou seja, a abrangência do drone para isso daí é espetacular, né? Com certeza. E também, viu, dentro do que a gente está falando em relação à questão do conhecimento, com a evolução, né, e todo esse processo tecnológico desses novos equipamentos, a legislação mudou junto. Ela tá passando por um processo de mudança. O que está acontecendo? Hoje nós temos um regulamento brasileiro, que é o RBAC E94E, esse E de caráter especial, então ele tem uma vigência limitada no tempo, ele vai se transformar, a partir do início de 2026, ele vira o RBAC 100. E uma das propostas que tem nessa minuta é que todo o piloto passe por uma prova da ANAC. É como se ele fosse emitido uma CHT para ele, que é uma habilitação técnica para ele. Tá? Aí você vai ter que conhecer fraseologia aeronáutica, você vai ter que conhecer meteorologia aeronáutica. Muda muito esse cenário. É óbvio que eu sei que não se tem braço no órgão fiscalizador para poder controlar tudo isso e fiscalizar. Certo. Mas se um dia pegar, as multas são altas. E isso vai acontecer agora, já em 2026. Então, o processo de profissionalização desse mercado, ele está passando por também um processo de transformação e a gente precisa estar antenado nisso. Então, você vai ter que fazer uma prova independente do modelo de drone que você opera. Hoje nós temos 3 classes. E a classe está atrelada ao peso máximo de decolagem do equipamento. Certo. Então, você vem até 25 quilos, você tem um classe 3. Qualquer pessoa praticamente pode operar, não tem uma exigência de quase nenhum tipo de curso. A partir do classe 2 e classe 1, você tem exigências bem mais severas em relação ao classe 3. Isso vai deixar de existir, a análise vai ser feita pelo risco de operação, não mais por drone, por modelo de drone. Então você vai ter agora todo um cenário levando, por exemplo, eu trabalho com agricultura, no campo, a área remota é uma classificação diferente de risco. Não, eu vou trabalhar agora dentro de uma zona urbana, com pessoas próximas, pessoas passando, é uma outra classificação de risco. Então, a depender da classificação de risco, você vai ter um nível de exigência e de conhecimento técnico para operar aquele equipamento. Isso aí com certeza vai agregar bastante. Vai. Segurança para todo mundo, né? Sim, Para quem opera, que trabalha com aquilo e para quem está recebendo o serviço de qualquer maneira. com certeza. Eu estou muito curioso com relação ao carro voador. Você carrega esse nome no peito aí, e essa empresa foi pioneira nesse desenvolvimento aqui no Brasil, né? Do carro voador. O carro voador, para esclarecer para todo mundo, é um drone que tem a capacidade de levar pessoas, de Isso. fazer locomoção. Fala um pouquinho pra gente, Luiz, como é que tá o desenvolvimento disso aqui no Brasil e no mundo, né? Bom, Cássio, só reforçando que ele é um projeto, né? Ele tem todo um estudo de engenharia para transportar pessoas. Hoje o que a gente vê muito no YouTube, nas redes sociais, são pessoas segurando hoje no trem de pouso de um drone de pulverização e sendo, né, erguidas. Então tome muito cuidado, porque o projeto de um drone de pulverização não é para isso. E o trem de pouso, ele tem uma certa resistência, porém os pontos que fixam ele no drone são plásticos. Pode ir lá na oficina que a gente mostra o que fixa o trem de pouso. E não é projetado para isso. Não tá? é. Então que fique claro. Bom, agora trazendo para a questão do carro voador, a GoHop já está há 14 anos no mercado, trabalhando com inovação, trazendo novas tecnologias. Nós temos um humanoide, nós temos um cachorro robô, tem um carro voador. A questão também já trabalha há muitos anos com drones. Começou com a linha consumo, depois Enterprise, agora está na linha agricultura. Então a GoHop ela tem essa veia muito tecnológica para trazer inovações para cá. E o carro voador, ele passou, né, nós fomos autorizados no ano passado, acho que foi em setembro ou outubro, não lembro bem, a fazer o primeiro voo no Brasil, né, de um modelo de um carro voador. Só que só não foi autorizado fazer ele tripulado. Não. Fizemos o voo dele, não foi tripulado. A operação dele é toda remota. As pessoas que entram nesse carro não operam nada. Vai ter uma tela, tem uma telemetria para você ver o trajeto, trazer algumas informações. Mas ninguém toca em nenhum comando dentro dele. O comando dele é totalmente remoto. Você faz a programação, é como se fosse um drone de pulverização, né? Você planeja a tua área que você vai executar e ele executa exatamente aquilo que você Na verdade, a gente já via isso lá nos Jetsons, que entrava dentro de uma nave e a nave te levava para os locais. Então, é basicamente isso. Só que ainda tem toda uma aprovação da ANAC, né? Então, é um projeto que está passando por vários estudos, por várias avaliações e ainda não foi autorizado. Mas olha,
Isso não tem, é um caminho sem volta. Sim, É um sim, caminho sem volta, tá? Daqui a pouco eu vou estar vindo aqui para Boa Vista num carro voador para visitar aí o Acácio, né, e fazer alguns eventos com a Solutec. Agora essa bateria tem que ser grande. Para vir de lá para cá, tá De doido. São Paulo pra cá. Não pode acabar na Mata Amazônica ali, que o trem fica feio, né? Mas vamos estabelecer alguns pontos, né, de reabastecimento. Sim, Hoje nós não temos o carro elétrico. Claro, perfeito. Né? Sim. Você para num posto, já tem lá uma tomada para você carregar em 30, 40 minutos, carregou, vai embora. E vai começar em distâncias pequenas e, consequentemente, vai aumentando, né? Tem até aquele projeto de um aeroporto para outro lá em São Paulo, né? A ideia inicial desse projeto era do aeroporto de Congonhas, o trajeto do aeroporto de Congonhas para Guarulhos, para poder fazer esses voos iniciais. Tá? Mas ainda é muito projeto, ainda é muita discussão ainda, e depende realmente do órgão fiscalizador para poder fazer a liberação. Mas o carro está aqui. O carro é exposto, a tecnologia já está no Brasil. Sim. A Embraer está também, né, trabalhando acho que é o EV, o nome da Embraer, logo também está saindo e com certeza daqui a mais ou menos 1 ano, 2 anos a gente vai ter boas novidades em relação a esse tema. É coisa boa, coisa boa. E a gente vem conversando aqui sobre drones, sobre esses ajustes. Fala um pouco de como você trabalha nessa parte. Como que você está enxergando esse futuro do mercado e o futuro ali, T100, vai vir um T100 de 150, um T200, para daqui a pouco substituir até a pulverização por avião, né? Sim. A gente pensa que vai chegar num ponto desse. Como que está essa linha de mercado e se está pensando em ser trabalhado isso? Bom, quando a gente para fazer uma análise, né, de todo esse processo, como eu falei para vocês, em 2018 eu já mexia um pouco com a questão do MG1P. E hoje nós chegamos aí, mais ou menos 7 anos a 8 anos, nós chegamos no T100, que são 100 litros de capacidade de tanque. Eu não acredito que a gente consiga passar muito disso agora. Por quê? Porque nós temos uma bateria que limita muito essa operação. Então não adianta eu ter um drone de 200 litros que não vai aplicar os 200 litros com um voo. Então o que tem que ser feito agora é pensar num processo energético diferente, ou seja, numa fonte de geração de energia diferente, para que aí sim eu consiga ter drones com capacidade maiores para poder fazer realmente uma aplicação em grandes áreas. Eu acredito que os próximos drones, o que vai mudar muito neles é a questão de tecnologia de segurança, né, todo o processo de aerodinâmica do equipamento, mas eu acho que não vai passar muito aí de 120 até 150 litros, até porque não adianta eu posso até ter 200 litros, mas a bateria não vai permitir que eu consiga jogar aqueles 200 litros. Então eu acho que não vai mudar muito mais agora o cenário. O que vai mudar mesmo é toda a tecnologia embarcada no equipamento, é o que eu enxergo. E também a aplicação em enxame. Sim. É isso que eu ia falar. Porque, beleza, você não vai ter o de 200, 300 litros, mas se tiver 2 de 100, às vezes 3, Sim. e você conseguir controlar remotamente com o mesmo controle, sim, no caso você vai precisar de um piloto para pilotar 3, 4 drones. Então é totalmente diferente o rendimento disso. Vai depender muito do modelo de área que vocês vão trabalhar. Por exemplo, lá em São Paulo, em usina, você tem muita área plana. Sim. Você consegue botar em talhões muito próximos drones para trabalhar. Por exemplo, como é que eu fazia lá? Eu sempre parava, a usina mandava para mim, eu fazia o planejamento como? Eu ia para o meio dos talhões e botava numa estrutura 2 drones, 2 pilotos. Né? Então, um piloto trabalhava para o lado esquerdo e o outro para o lado direito. Eu tinha altos rendimentos em relação a isso, mas eu tinha que ter 2 pilotos. A tendência é que isso mude, vai ser um piloto e trabalhando aí com 3, 4 drones de forma simultânea. Com relação a isso, eu até tenho uma curiosidade de saber como que funciona aquelas apresentações com drone, né, que a China faz muito, né, que bota, sei lá, 1000 drones, não sei. Isso aí, com certeza, não são 1000 pilotos. Claro que são. Uma coisa... Então, claro que sim. Bora mentir pra ele. Lá tem muitos, né? Então, deve partir de uma linha dessa, né? Eu não sei quantos pilotos que controlam isso daí, mas e também deve ser remotamente no computador ali dentro. Sim. Então, seria uma linha dessa. E como que funciona isso daí? Na verdade, isso aí são serviços de balé, né? É como se fosse um balé artístico com drone. Exato. Aqui no Brasil, isso é chamado de uma condição atípica. Se você for hoje no sistema do DSEA solicitar um voo, você usa ele como um atípico, que ele foge completamente do padrão de aplicação e de uso de drones. Nisso aí precisa de vários profissionais, porque você vai ter um time inteiro para poder montar, né, os pontos de pouso e decolagem, você vai ter que enfileirar aqueles equipamentos, uma pessoa só não pode fazer isso. Mas o planejamento para você ter aquele tipo de resultado, de apresentação e resultado que ele produz,
basta uma pessoa para produzir isso no computador. Então seria a mesma linha, não utilizaria às vezes nem controle, né? Você teria um É um cara notebook. trabalhando lá de dentro do escritório Sim. e fazendo só um outro lá para colocar os drones. Já pensou 1000 radiocontroles? É. Não, é um notebook, você consegue planejar qual é o desenho que você quer, qual é a forma que você quer que eles produzam para você. Mandou, o equipamento vai lá e executa. E já é presente, viu? Eu comecei a ver isso aí na China, lá em Dubai. Teve no Barretão agora, tá? Não, tem, no Brasil tem muito já. Tem muitos eventos já fazendo isso. O estádio de futebol é o que mais acontece agora. Não, já tá, é uma realidade que tá chegando, né? Sim. Isso é sensacional. Sim, tem empresas já específicas só para isso, viu? Sabe o que eu pego do gancho que a gente tava falando da colmeia lá? Ah. Porque assim, o cara tem 4 drones. Sim. Tem cliente nosso que tem 4 drones. E aí, são 4 pilotos que ele tem hoje. Tá. Chegou a liberação do enxame. Entre os 4 pilotos que ele tem, ele vai ter que escolher um. Sim. Ele vai escolher o que tá mais capacitado para trabalhar. Entendeu? Fica aquela perguntinha pra galera pensar. Não, mas assim, hoje, para você se destacar, você tem que entregar algum resultado. Isso é em qualquer lugar, né? Não adianta. Independente se é piloto de drone ou não, você tem que entregar resultado. Nós somos contratados para resolver problema. Todo mundo que está aqui tem que resolver uma dor. Se eu não conseguir resolver aquela dor, o que eu estou fazendo aqui? Sim. Então, lógico, a tecnologia ela vai ampliando e vai melhorando e vai mudando o cenário operacional. Eu preciso, obrigatoriamente, acompanhar isso. Senão, estou fora do mercado. Eu acredito também que ele tem 4 pilotos hoje. Ele trabalharia com esses pilotos em outra área. O piloto melhor ficaria na parte mais confortável. E os pilotos que não se destacaram vão lá trocar bateria, vão botar cauda, se não quiserem, perder o emprego, Sim. lógico. Então, vai ter que se realocar e se adaptar, né? Com certeza. Tem muito... É o termo chamado de adaptabilidade. Sim. Né? Você vai lá e muda o cenário onde você está. Sempre para essa operação, principalmente de pulverização com drone, no mínimo são 2 pessoas. Eu tenho que ter um auxiliar, né? O cara que vai lá, faz a cauda, troca a bateria, reabastece o equipamento. Sim. E eu tenho que ter o piloto. Agora imagina só, um cara só para fazer para 4 drones. É difícil. Então ele vai precisar de pelo menos mais um. Sim. Então vão ter que ter no mínimo 2 auxiliares e um piloto. Então, assim, você tira a configuração de um piloto, mas você vai precisar de uma outra pessoa também, de um outro profissional. Então dá para realmente readaptar. Isso, vão surgir novas oportunidades, né? Sim. Porque imagina, 4 drones são 4 mangueiras para abastecer um drone desse. Sim. Então uma pessoa só jamais conseguiria dar conta. Ou então uma mangueira bem extensa que você consiga, mas aí você muda a vazão, você muda a pressão que chega, enfim, né, a gente tem que fazer cálculo, tem que fazer cálculo, tem que fazer bastante cálculo. Correr, né? E com isso, a gente, assim, estamos entrando aqui nos finalmente, né, do podcast, entrando no momento de... Já deu 1 hora, já? Rapaz, já tá chegando rápido, bem pertinho. Nem parece. E a gente sempre, nessas partes, a gente pergunta a você sobre a qualidade de trabalho, a qualidade de evolução nisso daí. E a gente tocou na parte humana aqui, né, falando dos pilotos e tudo mais. Como que você está enxergando essa parte de gestão das pessoas, dos funcionários, do pessoal que trabalha na linha do drone? Porque na parte da pecuária a gente nem vai entrar na discussão, nem na parte agrícola, Sim. porque a dificuldade é gigante. E um dos palestrantes que vai vir com a gente no evento que a gente vai falar daqui um pouco, ele fala muito isso. A gente não tem que estar tentando mudar a nova geração. A gente realmente vai ter que se adaptar à nova geração e entender como eles trabalham e a forma de conduzir esse pessoal na linha de trabalho. Sim. Então, como que você enxerga essas dificuldades na parte humana desse trabalho de drone, que é um trabalho bem bacana? Bom, a operação com drone hoje, quando você vai para campo, eu acabo trazendo um pouco mais da área que eu atuo, que é a área de pulverização, né, e você precisa estar em campo. Então, hoje a aplicação, os horários que tem abertura, janela operacional, muitas vezes são horários bem difíceis. Quando eu trabalhava em usina, eu ia de madrugada. 2 da manhã eu estava no campo pulverizando, porque eu tinha uma condição de clima boa, eu tinha uma condição de vento boa, então ali era o momento certo. Aí dava 10 da manhã, 11, parava a operação. Já não conseguia voltar mais, porque a temperatura estava muito alta, a incidência de vento, enfim. Então, quando você olha para isso é uma dificuldade.
Tá? Quando você enxerga esse cenário, isso traz uma dificuldade. As pessoas não querem, eu concordo com isso. Eu acho que a noite é feita para dormir. Mas depende muito do que eu preciso. Qual é a minha necessidade? Hoje eu pago boleto. Então, independente da geração que está no mercado hoje, o boleto nunca vai mudar. O boleto é uma situação que eu tenho que pagar. Então, eu tenho que entender, cara, eu preciso fazer isso. Então, se eu tenho que fazer isso, eu tenho que procurar fazer sempre da melhor maneira, com a melhor qualidade. É entender como é que funciona o mercado, é entender como é que funciona todo esse cenário e falar, eu preciso, então eu vou e executo. Eu sei que não é fácil, tá? Volto a falar novamente, a curva de aprendizagem, ela é extensa, tá? Não é fácil tudo isso, mas a partir do momento que você entendeu aquilo que você está fazendo, fica muito melhor, tá? Então vai depender de pessoas para pessoas. Hoje a norma fala que toda operação com drone tem que ter um piloto remoto em comando. Ele é o gestor daquela operação, tá? Então, ele pode ser um piloto que está em campo? Pode ser um piloto que está em campo. Assim como podia ser eu, como um cargo de supervisor. Então, de todas as operações que eu tinha com a minha equipe, eu era o piloto remoto em comando. O que eu fazia? Planejamento de todos eles. Eu já mandava um mapa pronto para cada um, era só baixar no rádio controle, eles sabiam quais eram os pontos de obstáculos, já sabiam quais eram os pontos de pouso e decolagem de emergência, se precisasse. Eu mandava tudo isso para eles e fazia a coordenação, né, muitas vezes remota, algumas vezes em campo. Então, esse processo todo de gestão tem que ter uma pessoa fazendo isso. Eu não posso confiar em uma única outra pessoa para executar aquilo. Então, eu fazia todo esse processo de planejamento e muitas vezes eu ia para campo em loco acompanhar todo esse desenvolvimento operacional. Depende muito do cenário. Tá? Então, se eu entendo que aquilo ali vai me trazer um resultado, eu preciso me sentir dono do negócio. E quando eu me sinto dono do negócio, flui de forma muito mais fácil. Não, show de bola. Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos lá. Os novos drones tá vindo com uma nova opção que é, além do tanque de pulverização e do tanque de dispersão de sólidos, agora tá vindo como se fosse um guindaste, Sim. né, para carregar peso. Como é que tá a regulamentação para esse tipo de trabalho com esse tipo de equipamento aqui no Brasil? Bom, a ANAC ainda não liberou esse modelo de operação. Tá? A gente trabalha hoje com drone de pulverização, a resolução 710 da ANAC ela é muito clara. Esse drone, apesar do peso máximo de decolagem dele ser um peso para ser considerado como classe 1, mas em atividades aeroagrícola, ele é considerado como classe 3. Tá? Então a resolução trouxe esse novo entendimento para as operações. Isso flexibilizou muito, é por isso que o drone agrícola hoje atingiu um cenário, né, em termos de mercado realmente muito grande. Quando você muda esse cenário operacional, essa modalidade de serviço, ele já não deixa de ser um drone agrícola, já passa a ser um drone classe 1. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Existe sim o kit que você pode fazer a aquisição. Morinho, estou numa área remota, não tem ninguém passando, mas entenda que até a data de hoje da gravação desse podcast ainda não foi liberado esse modelo de serviço pelo órgão regularizador. Muito cuidado com isso daí, porque são muitas possibilidades que passam na cabeça, inclusive do produtor rural, né? E a preocupação é justamente essa, né? O que vai ser feito com isso também? Então, a gente lida com pessoas, a gente acabou de falar um pouco sobre isso. Tem pessoas que vão ter um excelente entendimento, e assim como tem pessoas que se penduram hoje no trem de pouso para poder jogar um outro no rio, numa piscina. Não, você imagina a possibilidade do que fazer com um guindaste desse, né? Pois é. Fazer uma gaiola e ficar transportando gente. Pois é. É uma coisa absurda, mas vai ser possível, entendeu? Sim. Então tem que ter esse cuidado E todo. pela capacidade máxima que esse drone consegue carregar, 100 quilos Sim. né, é muito simples botar uma pessoa e fazer isso aí. Fazer transporte de pessoa, transporte de animal. Então, a gente tem que realmente entender que nós temos limites. E isso precisa ser respeitado. Porque se acontecer alguma coisa, eu estou falando agora aqui do prejuízo à vida. Se acontecer alguma coisa, pode ter acidentes sérios com pessoas. Eu já vi alguns vídeos de acidentes de drone caindo próximo de pessoas que feriu de forma realmente muito acentuada. E quando eu estendo um pouco mais para o processo de fiscalização, às vezes a multa é para fechar uma empresa. São multas impagáveis. Claro. Então tem que ter cuidado com isso. A gente tem que levar isso em consideração. Um dos ativos mais importantes da proposta do drone é a questão do risco para a pessoa, né? Sim. Você pegar assim, pulverização, beleza, o drone foi criado para isso. O principal concorrente ali direto, que já está há muitos anos no mercado, é o avião agrícola. Sim. Grande diferença é que o avião agrícola tem que ir uma pessoa embarcada obrigatoriamente. O drone é remotamente pilotado, então não precisa da pessoa, né? Isso. Isso é uma das grandes vantagens. A gente não pode brincar, não foi feito para transportar pessoas. É tanto que a gente
o drone, o carro voador ainda não foi nem liberado. Isso. Então tem que ponderar e quando for liberado, você, né, tem um uso específico ali para não misturar as coisas e bagunçar. O avião, né, quando você faz uma aplicação, né, com asa fixa, você tem grande rendimento no final do dia. Só que também você gera muita deriva, né, porque você não consegue controlar muito o que Sim. você está ali, a velocidade do avião, enfim. Sim. Ele te traz grande rendimento no final do dia. Muitas vezes você tem faixas que queimam, que não ficam realmente, né, dentro o drone já pode mudar isso. Mas eu acho que o maior agravante do drone é a exposição do ser humano. Perdão, do avião. É a exposição do ser humano, né? E a deriva que ele gera, e dependendo do produto e do lugar que ele vai estar trabalhando também. E o drone não. O drone vai para uma área onde você tem uma precisão muito maior, você consegue ter um controle muito maior e você afasta, né, a questão da exposição das pessoas também. Isso é importante. Contar o custo, né, de uma aplicação com avião e você perder inseticida, perder todo esse tipo de produto que também tá baratinho, né? Deu uma barateada boa nesses tempos. Sim. Nossa, Não, cara. e dentro do que você acabou de falar em relação a custo com produto, o drone ele traz hoje, dentro da tecnologia embarcada dele, aplicação com taxa variável. Sim, O que você consegue reduzir de uso de insumo, paga o equipamento. perfeito. Paga o equipamento. Então isso é legal. Você não consegue ter isso com um avião, Aham. mas você consegue ter isso com o drone. Então você vai aplicar aquilo que você realmente precisa. Eu fiz um estudo ano passado que lá em São Paulo, o custo de aplicação por herbicida, por hectare, estava em torno de R$ 137. Imagina você, no final de um ano, por lá a gente pegava 30 mil hectares, Sim. 40 mil hectares por ano, você reduzindo esse custo para basicamente aí 60% a 50% de redução. É 1 milhão por ano, Só de produto. só de produto. Só de produto. Então você tem realmente uma redução muito grande, trabalhando com taxa variável. Você pode fazer aplicação localizada. Então o drone ele vai executar, Sim. vai jogar exatamente naquele ponto que você tem uma reboleira, que você tem uma daninha, que você tem alguma coisa ali que está realmente... E sem pisotear, sem Sim. amassar nem nada, né? Foi uma das discussões lá daquele podcast nosso lá que até viralizou umas conversas aí que foi o Ricardo, né? O Ricardo Liso falou que são 5 sacos Era de 7, era 7 sacos. É porque 7 era número de mentiroso, né? O número Acho que é por isso que viralizou é por tanto. isso que ele falava na época, já um ano e pouco atrás, em 7 sacos por hectare, Sim. que deixava de perder entre o drone e um pulverizador normal, um gafanhoto, uma coisa assim. Sim. O que você diz sobre esses números? Não, assim, hoje é comprovado que entre 3% a 5% você deixa de ter amassamento e perda, né, dentro da tua área produtiva. São ganhos que são, assim, se você botar na ponta do lápis, faz uma diferença muito Se o cara grande. produz 100 sacos de soja por hectare, são 10 sacos, Sim. então, ou 6 sacos, Não. então vai na linha, né? Então, assim, são ganhos realmente fantásticos, né? Fora a questão do uso de insumo, você reduz muito também o uso de água, porque hoje quando você bota, né, num autopropelido, você tem uma quantidade de água que você usa muito grande, você lava a planta praticamente. Sim. E agora reduz muito. Só tem que ter a preocupação porque você trabalha com uma concentração maior de produto, uma quantidade de água. E é o erro na hora de confeccionar a calda. Você pode talhar, você pode aplicar de forma equivocada. Então esse conhecimento é importante que a gente leve em consideração. Mas em relação ao que tem de benefício e ganho em relação a produto, insumos, amassamento, quando você põe na ponta do lápis, você paga o equipamento. Sim, Você paga o teu investimento. E uma das discussões, eu vejo muito a Cássio falar, os produtores também, na questão do sólido, de Sim. dispersão de sólido nesses drones, né? Tem do T50 para cá, e como Sim. que tá essa operação agora no 70, Agora, no 100? agora revolucionou. Porque quando você trabalhava do T40 em diante, para fazer distribuição de sólido, você usava um disco chamado tremonha. Certo. Então você ainda tinha alguma dificuldade de fazer a aplicação. Agora mudou, você tem agora um sistema chamado parafuso, que você consegue trabalhar com taxas e granulometrias diferentes. Na linha anterior, você trabalhava com granulometria que era de 0,05 a 5 milímetros do tamanho do grão. Agora isso mudou. Agora está bem, bem variável e você consegue ter faixas maiores, vai até 10 metros de aplicação. Certo. Então, realmente, esses novos modelos agora de drones, para aplicação, né, de espalhamento ou sementes, mudou e mudou muito, e isso vai realmente agora trazer grandes resultados. Tá? Você tinha bons resultados com os equipamentos anteriores? Sim, tinha. Só que agora você consegue dobrar, né, a quantidade e qualidade da tua aplicação. Isso realmente mudou muito, mudou muito. O drone para distribuição de sementes de pastagem é sensacional. Sim.
Sou até suspeito para falar, porque eu até brinquei vários tempos, assim, eu trabalhei muito nessa parte de semente, que eu gostava mais de jogar semente do que fazer pulverização. E acaba que agora, com esse sistema novo de parafuso aí, ficou E sensacional. você consegue botar até 400 quilos por minuto. Hum. Então, realmente veio para trazer um ganho bem revolucionou, do meu ponto de vista, tá? Eu ainda tinha uma certa preocupação com o resultado na linha anterior, com essa linha nova agora, e que se trabalha com vários modelos e com vários formatos de granulometria. E assim, pensando numa coisa a mais ainda, você falou em taxa variável, existe essa taxa variável também em sólidos? Bom, Já chegou neles, ainda não? não trabalhei ainda com isso. Eu ainda nem vi, nunca ouvi falar também aplicação para sólidos, tá? É mais para pulverização. Não sei essa pergunta eu vou ficar devendo essa resposta. Não, mas a gente coloca depois no Instagram, no YouTube, a resposta sobre isso daí, que é interessante também que você tem locais que a planta está sofrida ali, você sabe o que precisa e vai lá e aplica localizado. Nunca vi isso acontecer, nunca vi ninguém falar sobre isso também, nunca fiz testes, tá? Eu também nunca fiz testes, mas de repente pode ser que dê certo. Sim. É uma coisa interessante saindo fronteira do agro. É, Sabe o que é bem legal quando se fala em agricultura de precisão e taxa variável? Que é um mercado que está muito a desenvolver ainda. sim, Porque muita gente que entrou nesse mercado aprendeu a fazer um mapa e aplicar. As funções do controle ali não usa 100%. sim, E isso é uma função que está embarcada aí desde o T20P, T40, que são drones que já estão mais antigos, mas nem são tão antigos assim. sim, E já tem acesso a esse tipo de informação. Se você usa agregado aí com um drone igual o que o Diógenes trabalha, que é o Mavic da linha Enterprise, você consegue gerar um mapa de prescrição em taxa variável, passar para um controle de um drone agrícola e fazer essa aplicação. sim, Só que, concorda comigo, se você é prestador de serviço, você tem que fazer a conta ali para aquele cliente. É normal você chegar numa área de agricultura e você vê lá, pô, que caixava bacana a aplicação de taxa variável. Só tem invasora de um lado, do outro lado não tem. E se o cara for fazer área total, vai gastar bem mais, né? Bem sim. mais recurso, bem mais produto, acaba que sai o custo mais alto. Se o cara consegue delimitar isso daqui, fazer uma precificação, é um mercado a se desenvolver. Com certeza. Cabe treinamento e se desenvolver na área, como a gente sempre fala. E conhecer a tecnologia, né? O mercado de drone tá aí, ficou recado pro pessoal. Tem muita coisa a se desenvolver ainda é só o começo. Com certeza. E nos treinamentos da Solutec, nós temos esse tipo de... Tem? Treinamento Solutec tem. O piloto raiz é o cara, acho que número 1 hoje, que quando se fala de mapeamento para gerar um mapa de aplicação. Uhum. O treinamento dele sempre tem que ter o drone de mapeamento e depois o de aplicação. Porque ele faz muito isso lá em São Paulo, né? Você pega, ela está falando da cana, ele faz muito trabalho lá em cana. E lá já é outra realidade. Sim. Lá a taxa variável não é mais um objetivo, é a realidade total. Sim. Porque já viu que vale a pena. Então ele vai trazer isso para esse treinamento que vai ter aqui em Roraima. Só uma curiosidade, né? O Fernando Tino, que é o piloto raiz, ele era uma revenda GoHobby, mas como houve o processo de regionalização da DJI no Brasil, a GoHobby ficou com os estados de Roraima, ficou com Acre, Rondônia e o Amazonas. Então, hoje, nós temos, são 9 distribuidores, chamados de 9 dealers no Brasil, e cada dealer ficou responsável por uma determinada região ou um determinado estado. Então, como o Fernando está lá em São Paulo, né, ele, quando entrou nesse cenário de revenda de drone, ele entrou pela GoHobby. Então ele era um parceiro comercial nosso lá também. Só que agora ele está um outro dealer, trabalhando de outra forma, mas a amizade continua. Né? De vez em quando eles ligam pro outro. Tem um podcast que ele já me chamou várias vezes para fazer, lá, que eu acho que é o podcast Raiz, só que não coincidiu a agenda. Mas a gente tem uma boa amizade. E é um excelente profissional. Não, legal. Quando ele estiver aqui, ele vai vir aqui nessa mesa também. Isso é importante, é bom trazer ele aqui. Com certeza. Ele é um almanaque ali de informação. Tem que botar uma restrição lá, não pode passar de 10 horas de gravação. Ele gosta de falar, viu? Ele gosta de falar. Falando em horas de gravação, a gente chega aqui no final do nosso podcast, desse podcast de abertura da 4ª temporada. E antes de finalizar e entregar a palavra para você, para falar do seu Instagram e tudo mais, a gente gostaria de falar sobre o evento que vai acontecer dia 21 de outubro, que é o Roraima Beef Summit. É o primeiro evento com palestrantes nacionais direcionado para a pecuária. Palestrantes que irão falar sobre gestão de pessoas, psicólogos, aí, pecuária de corte, confinamento. Então, vem para inovar. A venda de ingressos já começou. Então, a gente fala para todo mundo aproveitar, né, Cássia? Ainda está no preço promocional de pré-venda. Oportunidade única.
Normalmente você paga R$1.000, R$2.000 só de passagem para ir ver esse pessoal lá fora. Então está sendo trazido para cá um evento 100% da renda líquida vai para o Hospital de Amor. Então tá aí, Roraima Beef Summit 2025, dia 21 de outubro. Então fiquem ligados, comprem seus ingressos que são limitados e vai acabar rapidinho, né? Vai. Esse evento aí veio para marcar a pecuária do estado de Roraima. Vai ter um TC exposto lá, se eu quiser conhecer? Naturalmente, né? Como se fosse orgânico. É importante. Então, a gente agora deixa aberto o microfone. Agradecemos muito a sua presença aqui, a brilhantar e inaugurar a nossa 4ª temporada. Que honra, hein? É lógico, e honra é nossa. Deixe seu recado, deixe seu Instagram, faça seu merchan aí para aquela câmera ali, para todo mundo entender quem foi você, quem é você e quem será você na mexida aí do drone, né? E Pode como ficar te à vontade. encontrar, né? Exatamente. Importante deixar também. Bom, eu sou um coordenador técnico, né, de campo da GoHob. Eu viajo a região toda, a região norte, que são os estados que eu acabei de falar aqui para vocês. O meu Instagram é Luiz Amorim, eu sempre trago boas informações, né, tudo que for direcionado para a questão de aprendizado, de trazer conhecimento para o pessoal, né, eu sempre coloco lá. Eu gosto de trazer um pouco mais, não sou muito do merchan, mas eu gosto de trazer, deixar lá exposto. Sim. Até para que a gente realmente, cada vez mais, a gente precisa de pessoas que tragam informações acessíveis e corretas em relação a isso. O que eu posso deixar aqui para a gente poder finalizar, né, essa questão de todo esse aparato tecnológico voltado para drone, é que as pessoas precisam se profissionalizar. A gente precisa realmente cada vez mais procurar locais que tragam esse conhecimento, usar isso da melhor maneira possível e, acima de tudo, entender qual é a legislação que está por trás. Conhecer todo o processo de legislação, entender como é que funciona esse cenário operacional, característica técnica do equipamento, tecnologia de aplicação, legislação. Essa tríade realmente vai forjar um grande profissional. Tá? E foco naquilo que você está fazendo. Foco, atenção, disponibilidade, adaptabilidade. Então são termos que a gente pode realmente trazer para esse cenário operacional e que a gente consiga realmente trazer e angariar grandes resultados. Hoje o mercado precisa, os agricultores precisam disso e a gente precisa ter profissionais realmente aí disponíveis. Show de bola. Luiz, muito obrigado pela sua agradeço. disponibilidade. Deu muito certo, foi sensacional aqui a sua fala, esse podcast como um todo. E a gente tem um presente para você, essa caneca do Fronteira do Agro. Fronteira Especial é a primeira personalizada dessa temporada, tá? A gente fez umas alterações aí. Você está tendo aí o prazer de receber ela em primeira mão. Bom, eu sou um amante de café, então aqui vai ver muito café. Se soubesse, nós tínhamos trazido café para cá. Porque eu provei o café daqui, que é o café amazônico, que é robusta. Cara, que café gostoso. Muito bom. Que cara. café gostoso. Fazendo muito sucesso. Então, eu tô levando. Bom demais. Beleza, então, Diógenes? É isso aí. Então, pessoal, esse foi mais um podcast Fronteira do Agro. Siga nosso Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, deixe sua mensagem, curta, ative o sininho e essa temporada vai estourar. Um forte abraço para esse novo episódio de Fronteira do Agro. Valeu! Valeu, pessoal! Valeu.